Acho que todo mundo já entrou em uma discussão e começa a perceber que a argumentação da outra pessoa não é muito boa, não é muito coerente. E isso a gente pode falar que a pessoa pode começar a lançar algumas falácias. Isso é muito perigoso, porque algumas falácias parecem verdades, porém não são verdades. Ou tentam te enganar de alguma forma. Então hoje irei te ensinar algumas falácias argumentativas que pode te salvar em alguns momentos e pode te render muito boas análises em relação ao que a outra pessoa quer comunicar a você. A primeira é a generalização apressada. Basicamente aquele tipo de falácia de que se 3 pessoas em um prédio não falam grego, então significa dizer que o prédio inteiro não fala grego, ninguém fala grego. Isso é uma falácia pelo seguinte motivo: pois nós não sabemos se realmente todas as pessoas em um prédio não sabem falar grego. Se existe alguém que por algum acaso do destino realmente saiba falar grego. Para conseguirmos afirmar que todos no prédio não falam grego, teríamos que perguntar para todos no prédio se falam grego. E esse é um tipo de falácia muito comum para as pessoas quando querem discutir alguma coisa sobre saúde. Por muitas vezes nós nos utilizamos desse tipo de falácia para poder generalizar toda uma situação. É muito perigoso esse tipo de generalização, porém acontece. Então toda vez que você for falar algo que acabe generalizando, tenha cuidado, porque você pode estar fazendo uma generalização apressada muito grande, e é um erro muito fatal. A próxima falácia é a ignorância de causa. Basicamente quando nós não sabemos o que causou um certo outro evento. Por exemplo, você acabou de cair da escada depois de ver um gato preto. Então você erroneamente atribuiu ver o gato preto a cair da escada. Isso é uma falácia muito grande, porque o gato preto não causa acidente. Só por você ver um gato preto não significa dizer que você vai cair de uma escada. Você está sendo muito ignorante em relação à causa do fato, sendo que pode ter acontecido outra coisa para fazer você ter caído. Então é ignorância total atribuir olhar para um gato a um acidente. A premissa contraditória, que não é muito comum no dia a dia, porém é aquele tipo de argumentação que nenhum nem outro. Um exemplo disso é basicamente: se Deus é o Todo-Poderoso e pode fazer tudo, então quer dizer que ele pode criar uma pedra mais pesada que ele não consiga carregar, sendo que isso entra totalmente em contradição. Se ele consegue fazer tudo, significa dizer que ele consegue fazer uma pedra que não consegue carregar, mas se ele não consegue carregar uma pedra, então significa dizer que ele não consegue fazer tudo. Então esse tipo de contradição por vezes é utilizado na argumentação, não é tão comum, pelo menos eu não vejo sendo tão comum, porém acontece. O próximo uso é por misericórdia. Quando alguém começa a contar uma história muito triste, começa a falar de que é um pobre coitado, de que não tem condições, de que aconteceu 1000 misérias na vida e por aí vai. Isso é por misericórdia, basicamente utilizando o seu lado emocional para poder conseguir alguma coisa. Então, seja alguém querendo um favor seu e começa a falar toda uma história triste, melancólica para poder te conquistar, ou simplesmente alguém está querendo contar uma história triste para poder conseguir alguma coisa de você. Temos a falsa analogia, que é basicamente o tipo de argumentação que compara 2 eventos que não tem nada a ver uma com a outra. Basicamente, se eu limpo meu quarto, então significa dizer que minhas plantas irão crescer bem. Um evento não tem correlação com o outro, então não faz muito sentido comparar esses 2 eventos entre si. Então se torna uma falácia na argumentação. Quando alguém fizer isso, ela vai atribuir coisas de eventos que não fazem nenhum sentido. Temos a hipótese contraditória ao fato, que é basicamente quando alguém fala de que o evento só aconteceu por causa disso e disso daquilo, de que se não tivesse acontecido isso, esse evento nunca aconteceria. Um exemplo é basicamente que o ser humano não criaria bomba nuclear se não fosse a Segunda Guerra Mundial, de que não conseguiríamos pensar em energia atômica se não fosse justamente por causa dessa guerra. Então é uma argumentação totalmente contraditória a um fato ocorrido, porque a gente não sabe se isso realmente aconteceria ou não, se realmente nós não pensaríamos nesse tipo de energia, porém muito improvável que não, afinal o ser humano é muito curioso. Temos o envenenamento do poço, que é basicamente quando, se eu fosse discutir com alguém, fosse debater com alguém, eu chegasse por todo um púlpito, por toda uma plateia e falar: essa outra pessoa, ela é mentirosa, não acredita em nada que ela fala, ela vive mentindo, vive falando, distorcendo fatos. O que o público pensaria da outra pessoa? Basicamente que ela é uma mentirosa, então eu envenenei o poço da outra pessoa poder falar. Basicamente ela não vai ter argumentação. Se essa pessoa falar qualquer coisa, vai estar simplesmente todo mundo um pouco enviesado já, querendo ou não, por conta da minha fala anterior. E temos a petição de princípio, que do que vez utilizar argumentos lógicos para poder ser debatido algo, é utilizado justamente princípios, uma lei ou uma bússola moral de alguém. Mas normalmente isso é muito utilizado para
fazer com que a argumentação se mantenha nela mesma. Então, por exemplo, fumar faz mal à saúde, pois faz mal ao organismo. É uma argumentação que se autoalimenta, de que se fumar faz mal para a saúde, vai fazer mal para o organismo, obviamente. Então não tem nenhuma sustentação lógica. O correto da gente falar é que fumar faz mal, pois prejudica os pulmões, pois envenena seu corpo e por aí vai. Porém, não faz sentido de falar que faz mal à saúde, pois faz mal para os órgãos. Então é isso. Basicamente só queria falar um pouquinho sobre as falácias, pois eu achei muito interessante, um tema muito interessante. Já lancei alguns shorts sobre isso, que eu achei muito bom também. Então, se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo.